Olá, o Trabalho Legal começa agora e vai mostrar. No mês da Consciência Negra, seminário do MPT em São Paulo aborda racismo. Procuradores participam de evento que debate direito do trabalho e da seguridade social. Conselheiros tutelares de todo o país são capacitados pelo Ministério Público do Trabalho à distância. Congresso debate lei de aprendizagem e mudanças feitas pelo governo no ensino médio. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O racismo nas relações trabalhistas foi um dos temas discutidos em seminário realizado pelo MPT em São Paulo. Atitudes preconceituosas nem sempre são explícitas, mas deixam marcas. Esse quadro que para nós denominamos de um racismo estrutural, nós observamos isso em várias estruturas da nossa sociedade, se reflete também nas relações de trabalho. E aí o Ministério Público tem essa incumbência de fazer a defesa dos direitos coletivos dos trabalhadores, portanto fazer também a defesa dos direitos coletivos da população negra, dos trabalhadores que tem essa dificuldade no mercado de trabalho em razão do racismo. Segundo a procuradora, o acesso de negros a determinados postos de trabalho muitas vezes é dificultado por conta do preconceito. Entre as funções estão aquelas em que o profissional lida diretamente com o público. Depois de muitos anos trabalhando como entrevistadora em uma empresa de pesquisa, Maria questionou o chefe sobre o porquê de não ser escalada para atender clientes de grande porte, apesar do seu bom desempenho profissional. Ele fez em forma de piada, de brincadeirinha, mas não se brinca com coisa séria. E ele falou, quem manda você ter nascido negra e nordestina e feia, mas em forma de brincadeira, que eu achei aquilo um tremendo absurdo. A agressão psicológica por questões raciais não é novidade para esta juíza do trabalho, que apesar de se deparar constantemente com este tipo de situação, sempre se surpreende com o constrangimento enfrentado por profissionais no ambiente de trabalho. Ela revela um caso em que o agressor era dono da empresa. Dizia que ela estava suja, porque ela não poderia usar roupas brancas, por ser negra, e ela passou muitos anos trabalhando nessa empresa. Quando ela finalmente saiu e ajuizou uma reclamação trabalhista, você podia ver, né, dentro da própria forma de se expressar que essa pessoa tinha sofrido danos, porque ela a todo momento, durante o depoimento, ela tentava me convencer de que ela não era suja, porque ela tomava banho todos os dias. No Brasil, mais de 50% da população é negra. As crianças que estão fora da escola, em sua maioria, também são negras. Nas universidades, os negros estão em menor número. Eles representam 45% dos estudantes. Quando graduados, ganham 47% menos que os brancos. No caso da mulher negra trabalhadora, a remuneração corresponde a 50,5% do salário de um homem não negro. Já o homem negro ganha 71,6% do valor recebido por um homem não negro. Isso não significa que eles estão nos mesmos postos e recebem de maneira diferente, mas significa que a possibilidade de ascender aqueles empregos e aqueles trabalhos que remuneram melhor e que dão melhores condições é muito mais difícil para as pessoas negras, majoritariamente para as mulheres negras. O racismo também pode ser praticado por uma entidade ou empresa. Esse é o racismo institucional. O racismo institucional é aquele comportamento que julga de forma depreciativa as pessoas com a intenção de excluir do meio social, de excluir da educação, de excluir de todo e qualquer lugar, do acesso ao emprego, de fazer com que a pessoa se sinta inferiorizada diante dos demais. Então a pessoa não diz não gosto da cor da sua pele, mas ela simplesmente impede o acesso por conta da cor da pele. Debates como este podem ser pontos de partida para encontrar soluções que levem as pessoas a refletirem sobre o problema, buscando soluções. É o que afirma este promotor de justiça, que durante o seminário falou da experiência do Ministério Público Estadual de São Paulo. Essas reflexões acabaram resultando na possibilidade de fazermos o primeiro censo racial do Ministério Público de São Paulo e que resultou numa proposta de adoção de cotas
para todos os concursos do Ministério Público, tanto para promotores como para servidores e estagiários. E, de fato, essas cotas foram implantadas e hoje há em curso o primeiro concurso do Ministério Público de São Paulo com reserva de 20% de cotas étnico-raciais. Crime inafiançável. O racismo está previsto na Lei 7.716 de 1989. Conversas por mensagens, e-mails e testemunhas são provas essenciais para o andamento de processos. Dentro do seu próprio diálogo, por exemplo, você dialogando com alguém, você pode eventualmente até gravar um diálogo. Se você participa da conversa, você é um dos interlocutores. É muito complicado, às vezes, você comprovar determinadas situações que acontecem na vida real. E o juiz só pode provar, só pode julgar com base nos elementos fáticos e consistentes que estejam ali no processo. A procuradora Valdirene de Assis ressalta a importância das denúncias no enfrentamento da discriminação racial no trabalho. Sempre que as denúncias chegam, o Ministério Público promove a investigação necessária, ajuiza a ação civil pública e cobra os danos morais coletivos, porque esse tipo de situação para nós tem um caráter de dano coletivo, um dano que afeta a toda a população negra e, portanto, importa sim a esfera de atuação do Ministério Público do Trabalho. A lei de aprendizagem e as alterações no ensino médio foram tema de audiência pública na Câmara dos Deputados, com a participação do MPT. As discussões ocorreram nas comissões de Legislação Participativa e de Trabalho, Administração e Serviço Público. A Procuradora do Trabalho, Mariane Josviak, explicou que, apesar da legislação da aprendizagem já existir desde 1943, somente em 2000 foi instituída mudança legislativa significativa, por meio da Lei 10.097, nas regras relacionadas à aprendizagem. Nesta lei se possibilitou que instituições sem fins lucrativos, ao lado do Sistema S, e escolas técnicas pudessem fazer aprendizagem. Depois houve uma outra alteração para que entidades esportivas também pudessem fazê-lo, e nós particularmente defendemos que municípios também deveriam participar desse processo. A auditora fiscal do trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, Kathleen Marla, destacou que a lei da aprendizagem realiza a ponte com o direito à profissionalização. Nós reconhecemos que a lei da aprendizagem é a única política pública instituída a nível nacional que defende o direito à profissionalização, que faz a ponte entre o direito e a realidade desse direito aos nossos adolescentes e jovens. Dentro de um cenário de carência de políticas públicas prevalecente em todo o território nacional, a aprendizagem é um instrumento precioso, não só relacionado à garantia do direito à profissionalização, mas especialmente como prevenção à questão do trabalho infantil. A procuradora destacou a importância do jovem estar inserido na aprendizagem durante o ensino médio e demonstrou preocupação em relação à reforma da educação. O que nos preocupou quando da edição da lei do ensino médio? E que creio que preocupou a muitos que aqui estão, se efetivamente iria se olhar para a aprendizagem profissional, ou seja, se os jovens que já estão aqui inseridos, como foi mencionado pela Kathleen, pelo João Bittar, que já estão inseridos nas instituições sem fins lucrativos, ou Sistema S, ou o que fosse, também estaria inserido nesse regime da reforma do ensino médio. Quando nós, enquanto Ministério Público do Trabalho, realizamos audiências públicas, nós tentamos conscientizar esses empresários da necessidade de se prosseguir nesta contratação, sempre com um olhar para o jovem vulnerável, para o olhar do socioeducativo e o jovem de casas-lares. A lei da aprendizagem também foi lembrada como forma de proteger jovens e adolescentes do trabalho precoce e ilegal. Então não é só uma política de promoção do direito à profissionalização, é uma política que também favorece a prevenção e erradicação do trabalho infantil. A seguir, procuradores participam de evento que debate direito do trabalho e da Seguridade Social. Eu diria que tem que ser feita uma mobilidade, uma mobilização em geral com a população,
com empresários, com a AB, com o Ministério Público, com toda a população, trazendo o foco, a abordagem desse tema da igualdade racial, para a acessão desse povo que dizem que é a minoria, né? Inclusive, eu posso citar as mulheres, o grupo LGBT, tá? Os próprios negros. Eu acredito que tendo ato, isso vai acontecer. Falta despertar o ser negro que existe dentro de cada um e cada uma de nós, para que a gente consiga se apropriar dos cargos de tomada de decisão e dos cargos do alto escalão das empresas e da política. Brasília sediou o primeiro Congresso Internacional de Direito do Trabalho e Direito da Seguridade Social. O evento, organizado por uma universidade da capital federal, reuniu procuradores do trabalho e outros especialistas em direito trabalhista. A primeira edição do Congresso teve como convidados juristas de diferentes áreas do direito do trabalho. Tem palestrante ministro do TST, tem palestrante desembargadores de diversos tribunais regionais do trabalho do Brasil, e juízes e procuradores do trabalho, e também advogados. As 5 regiões do Brasil estão aqui presentes, universidades federais, universidades particulares, públicas, então é muito importante a participação de todos. Ao todo, foram 3 dias de painéis e palestras, conduzidos por especialistas vindos da Alemanha, Noruega e Espanha. Tudo para chamar a atenção para os rumos do direito do trabalho e da seguridade social em tempos de reformas trabalhista e previdenciária. O Ministério Público do Trabalho foi um dos organizadores do Congresso, juntamente com a Universidade, a ANPT e a ANAMATRA. O MPT teve participação importante ao trazer para o debate as principais mudanças sofridas pelo trabalhador neste mês de novembro, quando o texto da reforma trabalhista entra em vigor. O objetivo foi mostrar que a gente está há poucos dias de uma situação inédita no direito brasileiro nas últimas décadas, que é uma reforma que, na verdade, vem excluir, diminuir, obstar o exercício de direitos. Nós tivemos uma história no Brasil República de aquisição de direitos, de leis, decisões, que vieram sempre aumentar o espaço dos direitos sociais. Agora nós temos um movimento reverso, um movimento contrário, que é um movimento, a meu ver, beira a ilegitimidade de restrição de direitos. E é fundamental que os órgãos ligados ao mundo do trabalho, ao sistema de justiça, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Defensoria Pública, Advocacia Trabalhista, eles possam atuar em defesa dos princípios constitucionais que protegem o trabalho e o emprego e a dignidade da pessoa humana. Outro tema debatido foi o impacto da reforma na negociação coletiva do trabalhador, principalmente quanto à mudança do negociado prevalecer sobre o legislado. Essa prevalência geral, ela é problemática se você examina com base na Constituição, porque a Constituição, ela prevê uma valorização do trabalho, né, prevê a melhoria das condições sociais dos trabalhadores, e para que isso ocorra, na realidade, você precisa examinar o conteúdo da norma para identificar qual é a mais favorável para o trabalhador. Então você pode até, numa situação específica, aplicar uma situação que não seja mais favorável, né, porque o contexto econômico justifica, a empresa passa por alguma dificuldade, então você vai poder aplicar, até reduzir o salário no caso, mas é necessário, em primeiro lugar, né, verificar se isso está ocorrendo mesmo e se há contrapartida, justamente para que não haja uma piora muito grande da condição social dos trabalhadores. A troca de experiências com personagens da Justiça do Trabalho foi comemorada por alunos da universidade que acompanharam o Congresso. A gente está vendo esse cenário, né, atual da reforma trabalhista aí, que é muito importante. Na minha opinião, foi um grande retrocesso. Então é bom se informar, chegar aqui e ver as opiniões dos ministros, né,
o que eles acham com isso, enfim, e saber mais. E logo na primeira semana da entrada em vigor da reforma trabalhista, o governo federal editou medida provisória modificando pontos da nova legislação. Entre as mudanças está a situação de grávidas e lactantes que trabalham em local insalubre. De acordo com o primeiro texto da lei, mulheres gestantes precisariam apresentar atestado para serem afastadas de locais com grau mínimo e médio de risco. Após a edição da MP, a mulher será afastada independentemente do risco. Porém, se for da vontade dela continuar trabalhando, terá que apresentar atestado médico, mas o local não pode apresentar grau máximo de insalubridade. Sobre escalas de 12/36, que é quando o empregado trabalha 12 horas seguidas e descansa 36, também houve alteração. No texto da reforma, essa jornada poderia ser feita desde que houvesse acordo entre patrão e empregado. Após a medida provisória, o acerto deve ser feito por meio de acordo coletivo. Em relação ao dano moral, os valores para a indenização serão calculados com base no limite dos benefícios da Previdência Social e não mais pelo último salário contratual do ofendido, como fixava o texto da reforma. Para o Procurador-Geral do Trabalho, a MP não muda a posição da Justiça Trabalhista frente à reforma. Essas mudanças feitas, na verdade, elas representam apenas uma maquiagem naqueles pontos mais polêmicos da reforma trabalhista. Elas não mexem na essência, como, por exemplo, no caso da pejotização. A reforma permitia cláusula de exclusividade. Essa permissão foi retirada na medida provisória. Entretanto, a própria medida provisória prevê, no parágrafo seguinte, que o contrato pode ser prestado a apenas um empregador. Trata-se, na verdade, de um fingimento de que houve uma amenização. De acordo com o PGT, a medida provisória trouxe mais prejuízos ao trabalhador. Outras questões também demonstram bem que, na verdade, não houve alteração substancial e até alguma tentativa de piorar ainda a situação, como, por exemplo, o artigo 2º da medida provisória, que tenta acabar com a polêmica se é ou não aplicável aos contratos de trabalho em vigor. E, na verdade, se a gente for analisar vários fatos, a questão da intertemporariedade da norma, se a norma pode retroagir ou não para prejudicar um contrato, nós veremos que pelo texto da Constituição Federal e da própria CLT, alguns dispositivos que não foram alterados, é impossível aplicarmos aos contratos em vigor normas que pioram o contrato de trabalho. Agora, o Congresso terá até 120 dias para alterar, aprovar ou rejeitar os ajustes. Senão, a medida provisória perderá validade e as regras originais da reforma trabalhista serão mantidas. Posso reduzir meu intervalo de meia hora para sair mais cedo do trabalho? A reforma trabalhista previu, dentre outros polêmicos pontos, a prevalência do negociado sobre o legislado. Muito embora esse ponto controverso ainda vai ser bastante discutido na seara judicial, o que a Lei 13.467 prevê é a possibilidade de redução do intervalo para um mínimo de 30 minutos, o que, se for alvo de uma negociação coletiva entre um empregador e o coletivo de empregados, pode gerar, sim, um intervalo para refeição de 30 minutos, com a consequente saída mais cedo do trabalho todos os dias. Em 1 minuto, conselheiros tutelares recebem capacitação do MPT.
falta que as instituições de todos os segmentos sociais deixem a hipocrisia de lado e reconheçam o nosso valor, enquanto mulheres negras, enquanto população negra brasileira, contribuidora da economia nacional. O Ministério Público do Trabalho está oferecendo em todo o país um curso destinado à capacitação de conselheiros tutelares para que atuem no combate ao trabalho infantil. Mais de 1.800 estão inscritos para realizar o curso na modalidade de ensino à distância. Enquanto ele falava e desviava o olhar do meu, como se olhar fosse um desrespeito. Já acostumei. Quase todo dia eu passo frio quando fico encharcada da chuva. Levanto quando o sol nasce, tomo um café preto com farinha e agarro na motosserra. Não sei ler, não senhor. Já passei fome, já peguei dengue, maleita. Já passei uns 2 anos sem receber um centavo, só a marmita. Mas estou aqui. Trabalhar com serra é o jeito. Que dia é meu aniversário? Não sei, não senhor. Tenho 13 anos. Se eu sei porque hoje é feriado, dia 1º de maio, também não sei, não senhor. Esse é o relato de um garoto de 13 anos, vítima de trabalho escravo, em vídeo que abre as aulas do curso para conselheiros tutelares promovidos pelo MPT de forma gratuita. A ideia do curso de conselheiros tutelares, ela foi dos coordenadores anteriores da Cor de Infância, né, a Valesca e o Thiago. E eles, acredito que perceberam, né, a importância de capacitar os conselheiros tutelares para a identificação do trabalho infantil, que é algo talvez ainda pouco explorado, né, essa capacitação específica para essa violação. Então a ideia surge da percepção dessa necessidade, porque os conselheiros tutelares estão realmente na ponta da identificação dos problemas que atingem a infância. E é muito importante que eles percebam também o trabalho infantil como uma violação. O curso Conselheiros Tutelares, Importantes Atores no Combate ao Trabalho Infantil, foi formatado pela Cor de Infância e tem como objetivo capacitar conselheiros em todo o país. Só na primeira turma se inscreveram cerca de 2.000 profissionais. Os estudos são feitos à distância, através de um espaço virtual exclusivo, onde os conselheiros têm acesso aos conteúdos e interagem com outros alunos e especialistas por meio de fóruns para a discussão de assuntos relacionados ao tema. Foram gravados 20 vídeos, cada vídeo com uma temática sobre a questão do trabalho infantil, e esses vídeos foram estruturados no nosso ambiente virtual de aprendizagem, onde os conselheiros podem acessar os vídeos e assisti-los e posteriormente fazer uma avaliação sobre os conteúdos. A importância para o conselheiro que efetivamente acessar o curso é ter acesso a uma capacitação gratuita, uma capacitação feita com cuidado pedagógico para o aprofundamento do tema do trabalho infantil. Então a gente entende que o conselheiro tutelar que fizer o curso vai se munir de informações e de instrumentos para melhor fazer o seu trabalho, no que toca especificamente a essa violação de direitos que é a colocação da criança ou do adolescente em situação de trabalho precoce. O MPT já abriu inscrições para a segunda turma do curso, que começa em fevereiro de 2018. Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Desenvolvimento de Pessoas da Procuradoria-Geral do Trabalho, pelo número 61 3314 8742. No quadro MPT Indica de hoje, o nosso convidado é o coordenador nacional da CONALES, Dr. João Hilário, que ele escreveu o livro AIDS e Relações de Trabalho e vai contar um pouco mais dessa obra para a gente. Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? A ideia foi o seguinte: eu, quando trabalhava em Sorocaba, lá no estado de São Paulo, eu conheci um militante do movimento sindical, um trabalhador,
e que ele foi acometido da enfermidade. E eu acompanhei um pouco o sofrimento desse rapaz, numa época ainda que a gente não tinha aquelas drogas retrovirais, né? E ele veio a falecer numa situação de falência física muito grande. E eu tenho também familiar que é soro positivo. Nesse caso, houve um acolhimento muito grande da família e esse meu parente, ele está vivo, está com saúde e vivendo bem, já possui o vírus há vários anos. Então foram essas experiências e também na minha área, vários casos de trabalhadores sendo dispensados porque eram soropositivos, das mais variadas formas, né, é que eu resolvi, então, estudar essa temática e focar o estudo da AIDS nas relações de trabalho. Doutor, e no caso, no livro, como é que é? Ele retrata aí ações que os trabalhadores aí entraram contra empresas? Conta para nós o que ele retrata. O livro ele tem 4 grandes capítulos. Primeiro, eu faço uma investigação, um apanhado do histórico da AIDS fora do universo jurídico, de como surgiu, quais foram, como se chegou a identificar a enfermidade, quais são as propostas de tratamento e etc. No segundo momento, eu faço uma abordagem relacionando o tratamento do jurídico no campo do direito do trabalho da AIDS. E no terceiro momento, eu então identifico, faço uma coletânea de várias decisões judiciais, de vários trabalhadores que foram dispensados porque eram soropositivos, né? E aí a gente vê que foram construídas 2 teses, a tese da dispensa discriminatória e a tese da dispensa obstativa da aquisição do direito. Foram as 2 teses, são 2 teses jurídicas que norteiam as decisões dos tribunais trabalhistas brasileiros. O procurador alerta que ainda hoje vê situações em que os trabalhadores são dispensados por serem portadores do vírus da AIDS. Ele explica que muitas vezes essas dispensas acontecem no contexto de grande discriminação. O trabalhador acaba sendo colocado para fora da empresa sem nenhuma justificativa. E mesmo precisando de tratamento, de auxílio médico, muitas vezes ele chega a perder a condição de segurado da Previdência com a demissão. É importante que o trabalhador possa continuar trabalhando, porque esse trabalho pode ser um cofator para a mantença da sua boa saúde, não é? Mas não é isso que a gente verificou. Vários trabalhadores foram dispensados, né, e os tribunais trabalhistas começaram a construir 2 teses jurídicas. Primeira, a da dispensa discriminatória. Dispensar trabalhador porque é soro positivo é ilegal, é inconstitucional e ele tem direito a voltar a trabalhar. E a outra ideia foi da dispensa obstativa da aquisição de direitos, como, por exemplo, o empregado que está soropositivo, ele tem um longo período de vida, de boa vida, né, de vida com saúde, se ele tem o tratamento adequado. Poderá acontecer um momento em que, se a enfermidade avançar, ele vai perdendo um pouco essa condição e ele então tem que se afastar. Então ele vai ser afastado pelo INSS, vai ter toda a proteção do sistema de saúde do INSS e eventualmente vir a se aposentar por invalidez. A quem o senhor indica a leitura dessa obra? Olha, eu indico a todos os profissionais da área jurídica trabalhista. É uma obra de 2003, mas ainda é uma obra muito atual. As temáticas que estão relacionadas aqui, que são tratadas aqui, são temáticas atuais. As teses jurídicas que estão tratadas aqui são teses jurídicas que ainda são atuais. Doutor João, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre o meu livro, um livro que me deu muita satisfação de tê-lo escrito, embora seja uma temática delicada, e um livro que eu reputo ainda muito atual e importante, porque nós ainda hoje temos trabalhadores sendo dispensados porque são soropositivos. Isso aí. Vale lembrar que essa obra e outras escritas por procuradores estão disponíveis na rede de bibliotecas do MPT. A gente fica por aqui e até o próximo MPT Indica. O Trabalho Legal vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, lembro que sugestões de reportagem podem ser enviadas para o e-mail que aparece aí na sua tela. É trabalholegal.pautas@gmail.com. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra em www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.